Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula 8, em sua parte 3, onde nós trataremos da parte de interseções em nível da disciplina de noções de obra de arte de rodovias. Nós já vimos na parte 1 a parte de considerações gerais sobre os tipos de interseção, os tipos de movimentos e conflitos de movimento e os tipos de interseção em nível que existem. Depois, na aula vídeo da parte 2, falamos sobre o alinhamento horizontal e vertical e os elementos que acompanham o projeto de uma interseção em nível. E agora, nesta aula, nós vamos tratar de canalizações, ilhas, canteiros centrais, retornos e um cruzamento rodoferroviário. Isso no manual do DENIT do capítulo 8, da página 330 a 387. Canalizações. Primeiro, tratando do projeto da interseção. Qual é o objetivo das canalizações? Ela tem como objetivo dar segurança e melhorar o nível de serviço, dando um menor tempo para a travessia, fazendo mais conforto para a manobra dos veículos e o mínimo de conflito entre os veículos. E esses objetivos podem ser detalhados e mais bem especificados da seguinte forma. Primeiro, o objetivo da canalização é desencorajar movimentos inadequados ou perigosos, por exemplo, conversões à esquerda que não podem ser feitas. Outro objetivo seria conduzir o condutor por uma trajetória adequada e segura, encorajar velocidades seguras de entrada ou de saída nas interseções. Outros objetivos, separar pontos de conflitos na interseção, tá? Isso as ilhas fazem muito bem. Integrar ramos, ângulos menores que 90 graus, também muito bem feito pelas ilhas. Facilitar o movimento das correntes de tráfego mais predominantes. Facilitar os sistemas de controle de tráfego funcionário, como os semáforos, os pares, os de preferência à sinalização de modo geral. Isolar veículos lentos das faixas de velocidade para evitar acidentes. E providenciar os refúgios para os usuários mais vulneráveis, que são os pedestres. É uma função importante que as ilhas usam, podem ser usadas para travessias parciais, por exemplo. Em várias etapas. Agora vamos falar aqui, instrumentos para implementar objetos de canalização. Então, o que é que você pode usar? Você pode usar faixa de tráfego, ilhas de tráfego, canteiros separadores, raios de giro, mexer na geometria, transposições com faixas tapper, sinalizações. Aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, sinalização do tipo pare, né, faixa dedicada, gira à direita, tá vendo? Canteiro central, né, ilha. Então, alguns exemplos dos instrumentos que podem ser usados para se construir as canalizações das interseções e atender os objetivos que nós falamos anteriormente. Agora vamos falar dos princípios que norteiam, os princípios básicos que norteiam o processo das canalizações. Primeiro princípio, você vai desencorajar os movimentos incorretos ou proibidos para evitar mais conflitos e acidentes. Então, o controle de acesso, por exemplo, das vias laterais e expressas e interseções com vários ramos e giros à esquerda é onde se aplica esse tipo de princípio. Tá? Exemplo, você eleva o canteiro central para impedir giros à esquerda e à direita. Está aqui o canteiro central e aí você não consegue fazer giros à esquerda ou à direita e evita a ocorrência de acidentes nesse ponto. Outro exemplo, a geometria que você usa desfavorece o giro à esquerda, né? Tá? Então, essa aqui proíbe, essa desfavorece. É o exemplo do primeiro princípio. Segundo princípio, propor trajetórias adequadas claramente para os elementos de canalização. Aplicação geral, né? Projetar alinhamentos, canalizações com definição clara da trajetória para o motorista ser guiado. Exemplo, tá aqui, você tem aqui o uso de ilhas e canteiro central, onde claramente o motorista é canalizado, tanto para a conversão à esquerda como para a conversão à direita. A importância de você aplicar esse princípio é que você aumenta a capacidade operacional quando você direciona os motoristas, então mais carros conseguem circular, reduz a ocorrência de acidentes, porque diminui a intensidade dos conflitos e separa os fluxos diretos, né, de quem quer converter à direita ou à esquerda. Outro princípio básico, princípio 3, velocidades adequadas e seguras devem ser encorajadas, certo? A aplicação geral é manter os fluxos funcionando a velocidades adequadas, principalmente nas conversões. Então, aqui você tem, por exemplo, manutenção de velocidade, uma ilha que mantém a velocidade no giro à direita. Aqui, uma canalização que reduz a velocidade para a conversão. Então, aqui você usou uma para manter a velocidade e outra para reduzir, dependendo do movimento.
Outro princípio do projeto de canalizações. O projeto da interseção, sempre que possível, deve separar os pontos de conflitos. Emprego de ilhas para eliminar ou minimizar esses conflitos, tráfego, principalmente em sentidos opostos, é a principal aplicação geral. Olha só aqui. Por exemplo, você pode fixar uma faixa exclusiva, né? Aumentando aqui ela inicialmente tupper, depois constante, e aí você tem uma conversão à esquerda dedicada, evitando o conflito de colisão traseira com quem está no fluxo direto. Outro exemplo, exemplo B, você pode usar o canteiro central combinado com ilha para eliminar o conflito do giro à direita com o tráfego direto. Então, ó, giro à direita, tráfego direto, tá? E o outro tráfego direto minimizado por essa ilha e por esse canteiro central. Princípio 5, né? As correntes de tráfego principais, as correntes de tráfego, de modo geral, têm que se cruzar nas interseções a 90 graus e as incorporações a graus muito pequenos. Então, vamos ver como é que isso funciona. Por exemplo, interseções esconsas, que essas diagonais aqui, ó, com um ângulo muito pequeno, não são adequadas, porque a visibilidade do motorista é muito ruim, daquele que quer se inserir. Tá? Então, potencializa muito a ocorrência de acidente. É melhor trazer isso aqui para 90 graus, tá bom? Agora, quando você vai fazer um processo de canalização de entrada, ó, diferente disso aqui, ó, tá vendo? Você faz uma curvatura progressiva num ângulo bem menor. Então, tem chance do motorista se inserir no fluxo principal sem gerar acidentes. Às vezes, você bota até uma faixa adicional, dependendo do fluxo que quer girar à direita e do fluxo da via principal. Princípio número 6, né? O projeto de interseção deve priorizar movimentos de corrente de tráfego nos principais. Então, como se aplica isso? A geometria da chegada das interseções, né, deve indicar claramente quais são os movimentos prioritários, embora o motorista tenha geralmente uma noção muito forte disso, com múltiplos, principalmente quando tem muitos ramos envolvidos. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, nessa interseção, você pega, coloca a sinalização de pare, para dizer que é a prioridade da via principal, mas você coloca múltiplas canalizações e ilhas para regular giros à direita, nas duas vias, principalmente na saída da principal para a secundária. Essas ilhas, esses canteiros centrais, canalizadores, para direcionar defletir o fluxo direto, reduzindo sua velocidade, criando oportunidades para quem está aqui no pare, entendeu? Então, essas são as funções da canalização. Um cruzamento sem essas canalizações pode aumentar muito os riscos de acidente. Agora, se os fluxos aqui for muito elevados, é claro que você vai partir para outra solução, como, por exemplo, interseção semaforizada ou rotatória. Princípio 7. O projeto da interseção deve facilitar o funcionamento do sistema de controle de tráfego. Então, quando você cria essas ilhas, canteiros centrais, deve se harmonizar com os dispositivos de controle, seja pare, dê a preferência a semáforos para aumentar a segurança e a capacidade operacional. Por exemplo, aqui você botou 2 pares, então você botou 2 canteiros centrais para colocar os giros à esquerda separado do fluxo direto. Então, aqui é uma combinação de sinalização harmonizada com canalização para garantir o giro à esquerda nas duas situações e manter o fluxo direto livre. Tá? Outro exemplo aqui, ó, você combina um pare de uma faixa à esquerda com 2 ilhas de canalização. Então, você promove uma faixa exclusiva para evitar a colisão frontal de quem está indo direto e quem está girando à esquerda e cria 2 ilhas direcionais para separar o fluxo de entrada na via secundária e o fluxo de saída de conversão à direita e o de entrada de conversão à direita. Princípio 8. Veículos em processo de aceleração lentos ou parados devem ficar fora da faixa de tráfego. Então, ó, separar fluxos em diferentes velocidades de operação para prevenir a ocorrência de acidentes. Olha o exemplo aqui. Você tem a ilha canalizadora e você separa 2 faixas para o movimento de conversão à direita, ir em frente, e o conversão à direita já está aqui numa faixa exclusiva. Então, quem quer converter à direita já vem para cá. Ó. Quem quer converter à esquerda já usa a canalização para vir para cá. E quem quer vir direto se insere no meio. Então, aqui é um jeito de você combinar o pare com a ilha para garantir que os veículos mais lentos, que são as conversões à esquerda, ficam isolados e não tem acidente de trânsito. Diminui bastante isso, né? Agora vamos falar das ilhas. Considerações gerais. Falando das canalizações. As ilhas são áreas bem definidas na faixa de tráfego, destinadas a quê? A controlar o fluxo do veículo e servir de refúgio para pedestre. Ela também tem o objetivo de reduzir os conflitos de tráfego, aumentar a fluidez e a segurança do trânsito. Tipos de ilhas, vamos ver que são 3. Ó. As ilhas canalizadoras são áreas bem projetadas, edificadas ou não, quer dizer, pode ser só um meio fio ou só sinalizado, para definir com clareza as condições de tráfego, para onde o motorista deve ir. Aqui nós temos o exemplo do detalhamento do projeto de uma ilha pequena e do projeto de uma ilha grande. Ó.
Ele dá os raios de giro desses cantos das ilhas, tá vendo? A distância da faixa principal de tráfego, para garantir que a ilha funcione bem. Então, a ilha não pode estar colada nas faixas de tráfego e deve ter esse chanfro nos seus cantos para garantir que ela não vai ser objeto ou obstáculo que possa danificar o veículo. Tá? Outro tipo de ilha são as ilhas divisórias, né? São ilhas do tipo alongadas, localizadas ao longo da rodovia, que separam seus fluxos, opostos ou não, e criam área de reservas para manobras de giro à esquerda. Exemplo aqui de ilhas, ó, ilhas alongadas ou ilhas divisórias, tá aqui, ó. São essas aqui. Tá? Essa aqui é uma outra que separa os fluxos. Essa aqui cria o movimento de giro à esquerda. Essa aqui cria um fluxo adicional, por exemplo, uma parada de ônibus, entendeu? As funções das ilhas divisórias são minimizar as interferências, tipo, ó, esse fluxo à esquerda não tem muita interferência com o fluxo direto. Proteção para as manobras, que é o caso aqui, ó. Você tem uma proteção para a manobra à esquerda, tanto para entrar como para sair. Refúgio para pedestres, como esse aqui, ó. Refúgio, isso aqui tudo é refúgio, refúgio. Local que o pedestre pode fazer uso para se refugiar enquanto tenta fazer a travessia, quando os fluxos são baixos. As ilhas de refúgio, né, são áreas, agora falando do pedestre, edificadas normalmente, como essa aqui, bem sinalizadas, onde o pedestre pode fazer a travessia em etapas, né, quando a faixa é muito longa. Esses refúgios, né, são elevados em nível superior do pavimento, que permite ao usuário ter uma maior segurança e os veículos não invadirem essas áreas. Coisa importante é que as ilhas devem ser bem visíveis e acompanhadas de sinalização horizontal, tá vendo? Essas zebradas e vertical para garantir que o motorista sabe que tem uma ilha aqui que é um refúgio para o pedestre. Bem, vamos falar agora das considerações gerais sobre o canteiro central. Já falamos das ilhas. Então, a condicionante básica para definir o projeto de um canteiro central é qual o veículo de projeto que vai utilizar, se é carro de passeio, ônibus, rodoviários, carreta, né? Que eles vão definir a abertura e a largura dos canteiros centrais. Tá? Então, essa largura do canteiro central ela tende a ser maior em áreas rurais do que em áreas urbanas, num simples fato de que a disponibilidade de terreno na área rural é muito maior. Sinalização dos canteiros centrais. Então, o projeto do canteiro central deve ser acompanhado de sinalização horizontal e vertical, né? Nas faixas, as pinturas, as placas, identificando para o condutor essas áreas que ele pode fazer manobras, onde ele pode fazer desaceleração, onde ele pode pôr em acostamento o carro, né? Aqui é um exemplo de um canteiro central que nós temos aqui em Teresina, próximo ali à rodoviária do Ladeira do Uruguai, né? Você vê que você tem aqui, ó, uma faixa exclusiva destinada à sinalização para isso, né? E a sinalização de pare logo adiante. Importante é que as aberturas do canteiro central, sabe, ela deve incentivar as manobras adequadas e desincentivar as manobras indesejáveis, tipo travessia direta, retorno proibido. Então você não pode criar aberturas no canteiro central que facilite os conflitos e potencialize os acidentes de trânsito. Ainda sobre o canteiro central, a abertura dele, vimos lá. Como é que a gente projeta essa abertura? É função do raio de giro que o veículo precisa, dependendo do veículo, e a velocidade dele variando de 15 a 25 km por hora, fazendo esse movimento de conversão à esquerda. Então, por exemplo, veículos de passeio, quando eles são predominantes, o raio de 12 metros é suficiente para você começar a definir o canteiro central, né? Esse é o raio mínimo de controle do giro do veículo, que também será o raio do canteiro central. E assim vai até, por exemplo, predominante, se for ônibus rodoviário, vai para 23 metros, né? Que é esse raio aqui, tá vendo? Esse raio aqui de giro, aqui é um canteirinho ogiva, mas tem os circulares, né? O de ogiva se encaixa melhor nos movimentos curvos dos veículos, tá? Então esse tracejadozinho de dentro é do veículo de passeio, esse tracejadozinho de fora já é dos veículos tipo O. Então quanto maior você tiver esse raio de giro, maior você tem que jogar a largura de canteiro central, seja ele curvo, que é essa pontilhada preta mais dentro, seja ele ogival, que é essa pontilhada que parece uma ponta de bala, ok? Então aqui o importante é você saber que esse raio de giro aqui, ó, esse raio de giro, ele tem que se encaixar no raio de giro que o veículo predominante precisa para fazer o movimento em torno do canteiro central, que geralmente é a conversão à direita ou a conversão à esquerda. Falando sobre ainda a largura do canteiro central, recomendações básicas, né? Ela é a função do veículo de projeto, das manobras que você quer permitir. As larguras mínimas giram em torno de 8 metros para o veículo de passeio, como carros particulares, até 25 metros para semi-reboques, são as carretas.
né, você tem que buscar, assim que possível, manter a uniformidade na largura do canteiro central ao longo de toda a rodovia para dar uma boa comunicação de homogeneidade ao condutor. Nem sempre isso é possível, tá? Agora aqui você tem umas ideias de soluções de largura de canteiro central, tá? Que é aquela largurazinha M que nós falamos antes, desde a mínima até a desejada, dependendo da função. Aí, por exemplo, ó, se você quer só separar os fluxos, 1,20 m até 3 metros já resolve. Agora, se você quer área para fazer retornos em U, por exemplo, aí você já precisa de 9 a 19 metros, dependendo do veículo. Então, essa tabela é a tentativa de dar valores mínimos desejáveis para a largura do canteiro central, dependendo do uso que você vai fazer desse canteiro central, desde simplesmente separar o fluxo até encaixar retornos. Então, agora vamos falar sobre a abertura L entre os canteiros centrais para acomodar giros à esquerda ou entradas de giro à direita. Uma vez que você definiu já a largura M do canteiro central, tá aqui, ó. Aí dependendo do veículo de projeto, se é um VP, carro de passeio, CO, caminhão e ônibus, RCR, semi-reboque, o tipo de finalização do seu canteiro central, se é circular ou ogival, tá? Circular e esse pontilhado mais interno, ogival mais externo. Dependendo dessas condições, você vai definir o L. Tá? Observe o que acontece. Ó. Quanto maior for o seu canteiro central, menos necessidade de L você vai ter, você tem mais espaço. Agora, com a situação mais ao contrário, diminui o teu canteiro central, tu precisa de mais espaço em todas as situações. Tá vendo? Aqui era 21, pulou para 28. Aqui era 31, pulou para 36. E quando você mantém a mesma largura de canteiro central e muda o veículo para ficar maior, você pula de 20 para 36. Então a ideia é veículos maiores, canteiros maiores, menos abertura. Agora, veículos maiores, canteiros menores, mais abertura. Essa é a lógica. Agora vamos falar dos retornos, né? O que é o retorno? É um dispositivo que você usa no canteiro central, normalmente, para fazer com que o veículo possa retornar o seu movimento. Ou seja, ele mantém a direção, mas muda completamente o sentido. Tá? Aplicações, ó, antes e depois de interseções, é uma das maneiras que a gente permite que as pessoas façam giro à esquerda, já que na interseção não é permitido, ou retornos propriamente dito. Antes e depois de via secundária de menor fluxo, então você tem uma via secundária chegando, uma via principal, e não quer que faça a travessia direta, você pode incluir retornos à frente e antes dessa interseção, para que os veículos se desloquem até os retornos, para então continuar a travessia. Permitiu acesso a vias marginais de rodovias de pista dupla, isso aqui é um uso muito comum dos retornos. Tá? Distância mínima desses retornos da hora de 1,6 km, eles devem ser harmonizados com o desejo de travessia das interseções. O que é que isso quer dizer? A gente tem que colocar retornos próximos das regiões onde os usuários precisam fazer o acesso aos lotes lindeiros ou precisam acessar vias secundárias. Se a gente coloca isso muito longe dessas necessidades, as pessoas acabam por forçar caminhos naturais dentro dos próprios retornos. E isso não é bom, porque potencializa acidente. Então, a gente sempre que possível também tem que colocar os retornos distantes dos acessos às principais propriedades, né? Aqui em Teresina, por exemplo, você tem os condomínios ali na BR-343. Você vai ver que na frente dos condomínios não tem retornos. Os retornos estão alguns 500, 800, até 1 quilômetro depois do condomínio. Por quê? Para garantir que a pessoa desacelere, vê no condomínio, acesse o retorno, volte, acelere, entre no fluxo e troque de faixa para poder entrar no local que ela deseja. Se você coloca um retorno ou uma conversão à esquerda bem na frente de um condomínio, o que acontece? A pessoa para e fica esperando um gap. Aí a parada, colisão traseira, e o gap, colisão lateral. Entendeu? Então, essa é uma aplicação muito útil dos retornos. Eles não ficam na interseção e eles ficam longe dos locais de desejo, mas não muito longe, tá? Para a pessoa não andar 5, 10, 15 km para poder chegar onde ela quer. Ainda falando sobre os retornos, nós temos 3 tipos de retorno. Você tem o tipo A, que é aquele que você tem uma faixa de desaceleração e uma faixa de aceleração. Isso aqui é útil quando o canteiro é bem largo. Quando o canteiro vai diminuindo, essa primeira solução aqui é a mais desejável, mas quando o canteiro vai diminuindo de largura, você tem só a faixa de desaceleração e a aceleração ocorre na faixa de tráfego. Isso é um pouco mais perigoso. Você coloca um pare aqui para poder a pessoa esperar o gap. E tem a situação do tipo C, que você tem uma faixa de desaceleração e é bem mais estreito, né? De modo que o giro do veículo termina no acostamento. E aí no acostamento ele promove a aceleração para se integrar aos fluxos de tráfego. E como é que a gente mede para esses 3 caras, né?
a largura do canteiro central, tá? Aí você vai ver aqui, ó, aquela largura que nós vimos lá, dependendo do tipo A, se tem a faixa de aceleração e desaceleração, e B e C, que só tem a faixa de aceleração, desaceleração e aceleração ocorre no B, na faixa das vias principais, no C, no acostamento. Dependendo do tipo de veículo e do tamanho desses veículos, né, a largura mínima do canteiro central vai variando, ó, de 16 a 19 metros. Ó. Então, ó, para o tipo A, é onde você precisa de mais distância. Ó. Do VP é 16 metros de largura do canteiro central e o SR 29 metros. Já se for o tipo C, para o VP basta 7 metros e para o SR basta 19 metros. Lembrando que nesse A, você tem uma faixa de aceleração e desaceleração dentro do canteiro central. Já no C, você não tem. Por isso que é mais estreito. Tá? Então, só aqui é uma tabelada, a largura de canteiro central para encaixar retornos, ok? Retornos especiais são retornos que você faz para executar as manobras de tráfego em faixa de aceleração e vias, para entrar nas vias principais, usando não uma pequena ilha de canalização, mas você desloca uma faixa inteira, né, com a grande ilha para fazer, por exemplo, aqui, ó, o giro à esquerda, sendo que esse giro à esquerda, nesse caso, ele não é protegido, ele se insere à via principal, ou ele pode ser protegido com uma faixa de aceleração, certo? Então, aqui sem e aqui com faixa de aceleração. Esses são retornos de cunho especial, eles não estão no meio do canteiro central, eles estão na lateral da pista. Tá? Isso aqui, por exemplo, acontece em interseções próximas ali da rodoviária de Teresina. Vamos falar agora de cruzamento rodoferroviário, que é o cruzamento em nível de rodovias e ferrovias. Tá? Eles podem ser passivos, ou seja, o controle é empregado apenas por sinalização horizontal e vertical, sem dispositivos semafóricos, e pode ser ativo com o uso de controle semafórico e sonoro, dependendo do fluxo de veículos. Né? Esse aqui é na região ali da zona do centro-sul-norte, e aqui na região da Ponte Ferraz, em Teresina. Tá? Recomendação ideal é que essas interseções entre a via férrea e a via principal ocorram a 90 graus e que você tenha um certo distanciamento entre o cruzamento rodoferroviário e os demais cruzamentos, para evitar que hajam filas de formação dentro da faixa de conflito entre trem e veículo. Tá? Vamos falar aqui também que a declividade dessas rampas de acesso ou de decesso das interseções deve ser baixa, ou em torno de 2% ou menos, para que os veículos tenham ampla visibilidade e menor resistência para fazer o deslocamento. Aqui nós temos dois casos muito típicos de cálculo da distância de visibilidade necessária para você dimensionar a sinalização horizontal de pare para o trem, certo? Primeira situação é, o cidadão vem com velocidade e ele decide parar ou ele decide passar, certo? E então essa distância DH necessária, ela pode ser calculada para você dimensionar a sinalização para avisar ele da passagem de um trem. E tem outra situação que é o cidadão parado resolve passar, né, da linha férrea. Tá? Independente dos casos, você tem que ver que o DH vai ser função da velocidade do cidadão, do veículo, do trem, do comprimento do veículo, da distância entre os trilhos aqui na bitola, do tempo de percepção e reação do motorista e outros fatores principais. E esses casos A e B são tabelados aqui, ó, tá vendo? Dependendo do caso B, que é aquele que o cara fica parado e quer passar, a velocidade dele, 0. Tá? E o caso A, o veículo está em movimento, varia as velocidades, né? Aí qual é a velocidade do trem, ó, por exemplo? Então, no caso A, se o trem tiver a 50 e o cara tiver a 80, você tem que dar 100 metros para poder ele ter distância de parada necessária para decidir se ele para ou se ele segue. Agora, se ele tiver parado e o trem vier a 50, você tem que dar muito mais distância para ele, 227 metros, para ele decidir. Então, a mesma velocidade de trem depende só da situação. O cara está andando, precisa de menos distância. O cara está parado, precisa de mais distância. Tá? Então, o projeto de interseções rodoviárias, rodoferroviárias, eles têm que obedecer a algumas ideias gerais. Primeiro, ó, categorias, ó, passagem em diagonal. Esse aqui é um dos mais complicados, porque você tem duas faixas cortadas em diagonais com vários movimentos. Isso aqui, geralmente, você parte para utilizar semáforos, principalmente quando a velocidade do trem é da ordem de 32 km por hora ou mais. Esse aqui é o mais comum, que é a tua via ferroviária, ela corta um único ramo da tua interseção. Tá? Aqui o problema é que você tem que acomodar espaço para os veículos, tanto de um sentido como no outro, que querem fazer a travessia nessa linha férrea. Se você não acomodar esse espaço, eles podem se acumular na caixa da interseção anterior, e aí gerar acidentes entre veículos, ou se acomodar na caixa
da linha Sigela, que é a linha ferroviária, o que é pior, porque aqui os acidentes são muito mais graves. Aqui é outro exemplo, muito incomum, tá? Muito indesejável, que a rodovia atravessa no 2 ramos, então aqui você tem que concordar as cancelas, o semáforo com 2 aproximações, quer dizer, isso aqui não é a melhor solução. Mas se for, o dispositivo de controle aqui tem que ser colocado com muita cautela, principalmente a sinalização semafórica, os tempos de semáforos, pares e as distâncias necessárias para a acomodação dos veículos. Essa aqui é uma das soluções mais simples e mais comum, que é a via férrea passando no canteiro central entre as 2 vias. Você emprega a sinalização horizontal e semafórica e proíbe claramente os giros à esquerda, porque os giros à esquerda vão com certeza gerar filas sobre a ferrovia, o que é muito problema e acidentes. Então aqui o mais importante é garantir só os fluxos diretos. Aí para você resolver os giros à esquerda, você bota lá na frente, tanto de um lado como do outro, os canteiros centrais, os retornos, ok? Aqui é um cálculo, por exemplo, de uma via férrea, né, e uma via principal, quais são as distâncias necessárias, né, de entrada e de saída para que garanta visibilidade, tempo necessário para o cara parar, ou tempo necessário para ele passar, e caixa de saída para não acumular veículos. Então, esses valores de LA e LD eles são calculados conforme a velocidade, né, que o veículo vai desenvolver. Okay, ó, 50, 70, 80, 100 km por hora, ó, o que acontece com o LD e o LA? Eles vão aumentando, ó, de 65 até 380. Lembrando que o LD ele é um pouco menor, por exemplo, a 100 km por hora, o veículo precisa de 275 metros para ele parar e não ter problema de acidente com o trem, né? Mas para ele, depois de parado, seguir e não gerar, digamos assim, filas depois da passagem de trem, você precisa de pelo menos 380 metros. Então, por isso que a gente calcula esse LA. Quanto espaço eu tenho que pôr aqui para não gerar fila que gere gente parada em cima do trilho? E observe que aqui você tem uma faixa adicional, justamente para os veículos lentos, tá? E esse LD-LA é para calcular justamente isso, qual é o comprimento dessa faixa adicional, que é o tipo Tapper, que permita que os veículos possam chegar e parar aqui na faixa esquerda os mais rápidos e aqui na faixa direita os mais lentos, para que nenhuma das duas situações você tenha o quê? Formação de fila sobre a linha do trem, e que também o LD garanta a parada antes da colisão com o trem, ok? Agora nós finalizamos a nossa videoaula número 8, parte 3, que tratou de interseções em nível, né, na parte das disciplina de noções de obra de arte rodoviária, onde nós falamos dos objetos de canalização, retorno, ilhas e interseções rodoferroviárias. Muito obrigado pela atenção e vamos agora aos exercícios.